ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Aqui Lucas, ele localiza o evento do nascimento de Jesus de uma certa data. Ele diz que o imperador era César Augusto e que foi o tempo do primeiro recenseamento e que Quirino era governador da Síria. Na verdade, queridos, ninguém sabe a data exata do nascimento de Jesus. Havia uma profecia no Antigo Testamento, um profeta chamado Miqueias, que viveu 700 anos antes de Cristo. Ele, pelo Espírito Santo, ele fala lá na Bíblia, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: "E tu, Belém Efrata, visto que é a menor das cidades de Israel, de ti sairá o guia de Israel." É de você que vai sair o guia. Então havia uma profecia de que o Messias, o Filho de Deus, Deus iria, quando fosse nascer, iria nascer na cidade de Belém Efrata, que ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Só que Belém ficava mais ou menos 130 quilômetros lá do norte da Galileia, onde Maria e José viviam. Maria e José, eles viviam mais ou menos 130 quilômetros da cidade de Belém. Só que a Bíblia havia falado que o neném iria nascer em Belém. Só que eles não tinham planos, José e Maria não tinham nenhum plano de ir até Belém. O que nós iríamos fazer lá? Mas Deus sabia de todas as coisas, e o Deus que controla todas as coisas, Ele tem um domínio da história, Ele tem um domínio sobre tudo o que acontece. E César, ele achava que ele era o grande Deus da terra, ele achava que ele tinha todo o poder nas suas mãos, mas na verdade Deus é que tem todo o poder nas suas mãos. Porque quando chegou o tempo de o neném nascer, Deus ele mexeu as coisas. Um dia César acordou pela manhã e pensou: eu preciso fazer um recenseamento, eu preciso fazer um cadastramento das pessoas, eu quero saber quantas pessoas tem no império. A intenção de César eram duas. A primeira delas é que ele queria mais soldados para o exército romano. Eu quero saber quantos homens tem na terra. A segunda intenção era cobrar impostos. Eu quero saber as pessoas, as casas, para poder cobrar impostos, aumentar o dinheiro do império. Então olha bem, a motivação dele era esta. E ele então acordou e ele resolveu assinar um decreto de que todas as pessoas do império deveriam se recensear, deveriam ir à sua cidade natal, a cidade dos seus antepassados, para cadastrar o seu nome lá e colocar a assinatura: eu estou vivo, eu sou eu, o meu nome é José, o meu nome é Antônio, o meu nome é Zacarias, o meu nome é Joaquim. Teria que ir à cidade natal para se cadastrar. Então César, ele colocou esse decreto. Os correios partiram pelo mundo inteiro, em todas as províncias do Império Romano. As pessoas sabiam, elas vão ter que viajar. Vai ser gente viajando por todos os lados do império para poder se cadastrar na cidade dos seus antepassados. César não sabia ele não sabia nada de Deus. César não sabia de José e Maria, nem quem é José e Maria, não passava na cabeça dele quem seriam estas pessoas. César não conhecia a palavra. César não sabia que havia uma profecia de que o Messias deveria nascer na cidade de Belém. Ele não sabia nada, mas sem ele saber nada, Deus sabia tudo, porque na cidade de Belém era o lugar dos pais e avós e bisavós e família
família de José e Maria. E José e Maria teriam que então viajar e ir até Belém para se cadastrar na pequena cidade de Belém. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor inclina para o lado que Ele quiser. Deus, Ele tem o domínio. Às vezes o homem pensa: eu sou grande, eu tenho domínio sobre todas as coisas, mas na verdade o homem não tem domínio. Quem tem domínio é o Senhor, e o Senhor move como Ele quer as coisas. Eu acredito que os parentes de José e Maria foram se cadastrar na cidade de Belém e voltaram para Nazaré. E talvez José esperava até a última hora. Talvez José esperasse: vamos esperar primeiro o nenê nascer, e então nós vamos até lá para nos cadastrar. Só que o que acontece? O nenê não nascia, não era o tempo ainda do nenê nascer. E então chegou um momento que não tinha mais jeito, ele tinha que obedecer a ordem que veio. Se ele não obedecesse, ele poderia ser preso. Então ele tinha que pegar a sua esposa estava grávida já de 9 meses, o neném estava para nascer já, mas ele não tinha outra alternativa. Eu tenho que pegar a minha esposa e viajar mais ou menos 130 quilômetros. Querido, 130 quilômetros naquela época era uma longa viagem. Não tinha carro, não tinha carruagem para eles eram pobres. Talvez o que José tivesse conseguido era um animal, um jumento, para colocar a sua esposa, porque não é fácil. Você pode imaginar uma mulher grávida, com barrigão de 9 meses, ter que viajar a pé 130 quilômetros. Era uma viagem que demorava de 4 a 5 dias, andando por montanhas, andando por desertos, num clima de 45, 50 graus. Não era você pegar o avião e descer no outro lugar. Era algo difícil, e só que não tem jeito. Chegou a hora, é o último momento, eu preciso me cadastrar lá, é ordem do imperador. Mas nem José talvez imaginava, e muito menos César imaginava, de que Deus estava por trás do negócio. Às vezes a gente não imagina que Deus está por trás do negócio, porque geralmente a gente quer que as coisas sejam feitas da maneira mais fácil. Deus não poderia ter dado a ele um sonho: José, você vá para Belém 1 mês antes, vá com calma, e vocês vão chegar lá, porque vai haver o nenê precisa nascer nessa cidade. Deus poderia ter falado isso. Ele é Deus, Ele faz as coisas. Só que algumas vezes na minha cabeça e na tua cabeça, parece que Deus resolve fazer as coisas da maneira mais difícil e mais complicada. Mas por que Deus faz as coisas às vezes diferente da gente? A Bíblia diz que os pensamentos, Deus fala assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Sabe, meu amado, a gente raciocina e a gente pensa, e a gente acha assim: bom, Deus deve fazer as coisas desta maneira. Mas Deus, Ele tem as maneiras dEle e as razões dEle para fazer as coisas, que às vezes eu e você não entendemos naquele instante. Nós não compreendemos por que as coisas têm que ser deste jeito, e às vezes a gente acha que Deus está errando. Alguma coisa está errada nesta história. Por que é que Deus faz as coisas de maneiras estranhas aos nossos olhos? Querido, Deus tem o seu jeito, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, e Deus
Deus quer ensinar a mim, a você, a José e a Maria, a confiarem nele com todo o coração, que Deus sabe o que faz, mesmo quando você não entende a situação, mesmo quando você não entende por que é que as coisas estão acontecendo daquela maneira. Se você entrega a tua vida ao Senhor, se você entrega tudo para Deus, Senhor, olha, aqui está a minha vida, os meus sonhos, o meu futuro, os meus planos, tudo que eu tenho. Quando você entrega ao Senhor, a Bíblia diz que Deus Ele vai agir na sua vida, mas não exatamente do jeito que você acha que Ele deveria agir naquele momento. Embora eu não entenda tudo, eu sei que alguma coisa está acontecendo no mundo, alguma coisa está acontecendo em meu favor. Deus está agindo de alguma maneira para abençoar a minha vida. Às vezes eu não estou vendo com os olhos naturais, mas eu preciso aprender a viver não com os meus olhos naturais, não com o que as circunstâncias à minha volta estão me falando, mas eu tenho que aprender a viver de acordo com a fé na palavra de Deus. Você pode imaginar, eu me lembro quando nosso primeiro filho Wesley, a minha esposa estava grávida, qualquer sinalzinho nós corríamos para o hospital, nós fomos para o hospital, sei lá, umas 6, 7 vezes, vai nascer agora, e chegava lá no hospital, o médico examinava, falando, não pode voltar para casa, ainda não é a hora. Eu fico imaginando que na estrada, talvez Maria sentiu contrações, ela era mulher, normal. A gente lê a Bíblia, acha que aquelas pessoas eram sobrenaturais, não, elas eram pessoas de carne e osso, que tinham sentimentos, que choravam, que sentiam dor. Maria sentia dor de parto, era mulher, ela com certeza, ela sentia às vezes algumas dores, sentia talvez de noite lá no deserto, falava para José, eu não sei, mas estou sentindo que o nenê vai nascer logo. O que nós vamos fazer aqui neste lugar? Não tem lugar para nós estarmos, para termos o bebê. A gente não sabe, meu amado. Às vezes na nossa vida a gente não enxerga uma saída, às vezes na nossa vida a gente não enxerga o porquê que Deus está nos conduzindo neste caminho, por que as coisas estão acontecendo desta maneira. Mas como eu disse para você, se eu entreguei a minha vida ao Senhor, a Bíblia diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele, o resto Ele vai fazer. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Deus trabalha no turno da noite, Deus trabalha quando a gente não enxerga. E eles vão para Belém, e a gente às vezes alguma vez na nossa vida, as coisas não estão bem, e a gente pensa, bom, olha, as coisas não estão bem, pior do que está, não fica. Querido, e às vezes, fica. Às vezes fica. Belém não passava de um povoado de poucas casas, deveria ter por volta de 300 habitantes ali, uma pequena vila, na verdade, no meio de umas montanhas, lá próximo a Jerusalém, um lugar pequeno, um lugar de pastores de ovelhas, um lugar de criação de ovelha. E quando José e Maria chegam ali na pequena cidadezinha de Belém, você sabia que os hotéis da cidade estavam lotados? Eu quero perguntar para você, quantos hotéis você acha que há em uma cidade que tem 300 habitantes? As pessoas dormiam na casa de conhecidos, as pessoas dormiam na casa de algum parente. E a Bíblia fala que havia pelo menos uma hospedaria lá. Uma hospedaria, não é um hotel. Uma hospedaria, uma casa que tinha talvez lá 4 quartos. E José e Maria, eles chegam ali naquela vila, e José procura onde tem a hospedaria, e ele chega lá e fala com o homem, olha, eu preciso de um quarto. E o homem fala para ele, rapaz, porque Maria deveria ter por volta de 14 anos, e José entre 15 e 16 anos. Era a idade que eles se casavam em Israel. Rapaz, você não está com sorte. A casa está lotada. Mas será que não tem um cantinho? Olha, nós temos aqui 4 quartos.
Tem uma família aqui que está toda ela num quarto só. São 25 pessoas. Família não eram 2, 3. Eles tinham tribos. Cada um tinha 12 filhos, 15 filhos. Não tem lugar. Mas olha, moço, a minha esposa aqui está grávida. Ela veio falando no caminho que a sua barriga está doendo, ela está sentindo contração. Não tem um cantinho, só um lugarzinho para a gente ficar. E o homem falou: lamento, eu sinto muito, mas não tem vaga, está lotado. Querido, o que você faz nesta hora, marido, numa situação assim? Você pode até reclamar de Deus: Senhor, eu não estou entendendo nada na minha vida, porque o Senhor fez um milagre. A minha esposa está com um bebê no ventre dela, que é um milagre. Não é qualquer criança que vai nascer. Nós viemos uma viagem cansativa, nós estamos cansados. Para onde nós vamos? Você já alguma vez na sua vida achou assim: Senhor, nós estamos num estado desesperador, nós não vemos uma solução, o que é que nós vamos fazer nesse instante? Meu amado irmão, mas nós precisamos saber que o Deus dos céus continua tendo domínio sobre as coisas desta terra. O Deus dos céus, todo-poderoso, o Rei dos reis, o Senhor do universo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus grande, que não há nenhum outro igual a Ele, Criador de todas as coisas, e que tem o mundo na palma das suas mãos, o universo na palma das suas mãos. Ele tem uma saída onde você não enxerga a saída, meu amado. Ele tem uma porta onde você não vê uma porta. Talvez o José fez uma oração rápida ali na porta daquela hospedaria. Talvez Maria ficou sentadinha em cima ali de algum lugar, em cima do jumentinho, e José saiu, a porta se fechou, e ele foi falar para a esposa. Talvez nesse tempo ele faz uma oração: Senhor, e agora o que eu faço da minha vida? Senhor, o que nós fazemos agora? Nós estamos desamparados. Você pode ser desamparado pelo homem, mas você não é desamparado por Deus. Às vezes em sua vida que você pensa: Deus não se importa comigo. Deus se importa com você, meu amado. Você não está vendo, mas Deus se importa com você. Deus tem caminhos que você não enxerga. Deus tem planos que você não vê, meu amado. Você não está enxergando, mas Deus está agindo na história. Deus está cumprindo a sua palavra na vida de José e Maria naquele instante. Embora o coração da gente, como seres humanos, algumas vezes podemos estar aflitos, sem saber o que fazer. Então, muito provavelmente, José, ele achou ali ao redor de Belém, ali por perto da cidade, uma caverna, onde ele pudesse, uma gruta, onde ele pudesse, com a sua esposa, dormir naquela noite. E eles foram para aquele lugar, e Deus sabia de todas as coisas, Deus que controla todas as coisas. E quando a criança nasceu, a Bíblia diz que Maria o envolveu em faixas. Então ela pegou aquele bebê e colocou numa manjedoura. Pastor, o que é uma manjedoura? Manjedoura é o lugar onde você manja. Manjedoura é um coxo. Manjedoura é onde os animais, o boi, a vaca come. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto, Deus amou intensamente, Deus amou de tal forma, Deus amou os homens, Deus amou você, Deus amou o pecador, Deus amou você quando você rejeitou a Deus, quando você escolheu os seus próprios caminhos, quando você falou: não, eu nem acredito em Deus, quando você falou que eu não quero saber de Bíblia, nada disto. Deus amou você do jeito que você era, do jeito que você é, de tal maneira, com tal intensidade, que Ele deu o seu Filho único para nascer, viver e morrer no seu lugar,
para comprar você de volta para Deus. Às vezes a gente passa por aflições, mas Deus está no controle das coisas. Deus vai abençoar a minha vida, Deus vai abrir as portas para mim, na hora certa, no tempo certo. E mesmo que você não esteja vendo, Deus está agindo por trás da história. Deus vai agir no tempo dele, e eu descanso. É isso que eu tenho que fazer. Os céus são tão altos acima de nós.